É isso mesmo. É hiper necessário ter um engenheiro no processo de financiamento de construção. Isso aí é essencial que tenha um engenheiro no processo de financiamento de construção. Pena que as próprias engenheiras, muitas das vezes, nem elas sabem da importância que ela tem num processo de financiamento. Porque, às vezes, quando fala financiamento, algumas pessoas acham que é financiamento só de imóvel pronto. Não, existe essa modalidade de financiamento de construção, aonde o cliente ele pode pegar o recurso para fazer a obra, a construção da casa dele do jeito que ele sempre sonhou, tá? E dentro do financiamento de construção, que é a modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, a gente pode fazer o financiamento em casos no qual o cliente já tenha o terreno, aí o cliente pega o financiamento para fazer só a construção. Em casos no qual o cliente não tem o terreno e nem tem a construção e ele quer pegar o recurso, ele quer ter a casa dele, construir a casa dele, ele pode adquirir a modalidade de financiamento de terreno e construção juntos, onde no único financiamento ele paga as duas coisas, e também em casos no qual o cliente já tem um imóvel, ele já tem uma casa, mas ele quer reformar, ampliar essa casa. E aí ele pode fazer o financiamento de reforma e ampliação. E para que esse cliente se beneficie desse financiamento, para ele adquirir o financiamento de construção, esse cliente precisa de uma engenheira. A engenheira é peça-chave, tá, no processo de financiamento. Sem ela não adianta, o banco pode querer emprestar o dinheiro para o cliente pode querer o dinheiro, mas se ele não tiver uma responsável técnica para fazer ali alguns processos dentro do financiamento, ele não consegue esse financiamento. Então é de muita importância que você, engenheira, tenha sabedoria, inteligência, da importância que você tem aí, tá? Porque a engenharia, gente, a engenharia tem vários nichos de atuação. Quando a gente se forma, a gente acaba se sentindo um pouco perdida, né? Querendo escolher qual nicho vai atuar. E aí existe o nicho de atuação, muitas das vezes de projeto, né? As engenheiras optam por fazer projetos arquitetônicos, tem como fazer projeto de cálculo, né? Cálculo estrutural, projetos hidrossanitários, projetos elétricos. Existe também o nicho de regularização, que também é projeto de regularizar imóveis. E aí, esses são nichos no qual a engenheira pode optar por trabalhar. Mas aí existe o nicho de financiamento, que muitas delas nem sabem que existe esse mercado. E é um mercado muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado mesmo. Muito. E aí ela acaba optando por fazer, normalmente, a maioria das engenheiras, ela acaba fazendo projetos assim para conhecidos, aí começa fazendo um projeto para uma tia ou para uma pessoa que conhece, um amigo, e aí às vezes faz para um outro amigo, e aí vai pintando um projeto aqui, um projeto ali, e vai pingando aqui, e vai pingando aí. Eu não sei na sua cidade, mas, por exemplo, na minha cidade tem engenheiro batendo cabeça, formaram muitos engenheiros, né? Então, e acaba que para que consiga conquistar o cliente, são tantos, no final das contas, começa aquela briga de preço. E aí começa aquela briga de preço, todo mundo tem que pagar a conta, e no final das contas todo mundo tem que pagar a conta. Quem não consegue se diferenciar, não ter um diferencial, acaba se caindo aí nessa guerra de preço. Então, a verdade é que eu venho falar para você uma coisa: você tem que ver uma área, um nicho no qual você queira se especializar, você queira ser conhecido como especialista. Não adianta você querer fazer tudo, abraçar o mundo e seu cliente falar: você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço. Aí você faz aquilo? Faço. No final das contas, você faz tudo, mas não faz nada, porque você não é conhecido como especialista em nada. Coloca isso na sua cabeça, você precisa de ser especialista. Você não pode ser conhecido como a engenheira Severino, que tampa buraco de tudo, tá? Você vai ver, eu percebi isso ao longo do tempo, mas eu tô falando isso para você do fundo do meu coração. Identifique uma área na qual você veja que tem ali
alguma forma de você se destacar, que você... Eu atuo no nicho de financiamento, é um nicho muito pouco explorado, é um nicho maravilhoso para trabalhar. Eu falo sempre aqui, toda quarta-feira, eu falo de conteúdos relacionados a financiamento, mas eu venho falar mesmo do fundo do meu coração que você deve mesmo ver um nicho no qual você queira ser reconhecida, que as pessoas enxerguem em você, assim, tem um reconhecimento, que fala assim, ó, se eu falar da Joana sobre financiamento, ela é ótima. Porque se você não se diferenciar, você vai ficar batendo cabeça aí, tendo aquela briga, né, no preço aí, no final das contas, vai ter que ficar trabalhando em outra área, né, trabalhando em outra coisa para poder pagar, porque você atuando como engenheira, você não consegue pagar as suas contas, você não consegue se manter, tá? Hoje, o nicho de financiamento de construção foi a área na qual eu consegui, tá? Hoje eu vivo de financiamento, eu me tornei referência na minha cidade em financiamento de construção, eu entrei nesse mercado, é possível entrar nesse mercado sem você investir R$ 1, tá? E aí, eu trago aqui estratégias para você, engenheira, sair do zero e faturar R$ 10.000 por mês sem investir R$ 1.